Olá, evangelização. Nós vamos começar agora a aulinha do ciclo 2. E o tema de hoje é sobre alguém muito especial. Vamos conhecer? Quem será esse? O nome já está escrito aqui, né? Por que será que Allan Kardec é tão importante para nós? O que será que ele fez que faz com que ele seja lembrado sempre? Quando Jesus veio ao mundo, Jesus ele nos disse que ele estaria indo embora, mas ele deixaria o Consolador para nós. Allan Kardec não é o Consolador, mas ele foi aquele que foi responsável por trazer a doutrina espírita. Ela já existia, mas ele foi responsável por estudar e provar, através do raciocínio, através da inteligência, que tudo que tem na doutrina espírita é verdade, que faz sentido, que tem lógica. Então, Allan Kardec foi esse responsável por codificar a doutrina espírita. E a doutrina espírita é este consolador prometido por Jesus. É verdade. Porque nos dá paz, porque nos consola, porque a gente entende o porquê das coisas. Por isso Allan Kardec é tão importante. Mas o nome dele, aqui, ó, ele está aqui escrevendo, ele, através da inteligência dele, ele foi responsável pela escrita da doutrina, mas não foi ele que criou a doutrina já existia, e através da comunicação com os espíritos, não dele, porque ele não era médium, mas ele não era médium ostensivo, né? Médium de dar passividade, de enxergar, ele tinha a mediunidade da intuição. Então, Allan Kardec, ele foi responsável por escrever tudo aquilo que foi dito pelos espíritos, e deixar anotado para a gente raciocinar, para a gente entender. Olha só, as 5 obras, a primeira obra que foi escrita por Allan Kardec, através dos espíritos, foi o Livro dos Espíritos, o próprio nome já está dizendo, foi a primeira obra. Depois surgiram outras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Todas foram obras que nos ensinam, que todas com raciocínio, né, com a lógica, que nos faz acreditar em tudo que existe, né, que a doutrina espírita nos coloca. Bom, então Allan Kardec nem sempre ele teve esse nome, tá? Allan Kardec nasceu na França, mas ele foi estudar pequenininho na Suíça. E aos 14 anos, aqui, ó, a escola que ele estudou foi a escola de Pestalozzi. Pestalozzi foi um professor muito famoso na época. E ele pequenininho, ele já ensinava as outras crianças que, com 14 anos, ele já ensinava as outras crianças que eram menos adiantadas. Ele era muito inteligente, e ele usou essa inteligência dele para ajudar as pessoas. Então, ele, depois de adulto, ele se tornou professor, e um excelente professor. Ele tinha ideias muito renovadoras para a época. Então, ele se chamava Hippolyte Denisard Rivaio. As pessoas chamavam ele só de Rivaio, né? Porque era um nome grande. Quando ele se tornou mais velho, ele se casou com uma moça, também professora, escritora, artista plástica, muito inteligente também, que era a Amélie. Eles não tiveram filhos. Allan Kardec, aos 50 anos, ele recebeu uma mensagem, olha, Senhor Allan Kardec, né? Mas ele não chamava Allan Kardec. Viemos através desta a fim de informar sobre certos fenômenos que se passam, necessitamos de esclarecimento, né? O senhor Rivaio. Como ele era muito estudioso, ele foi convidado para conhecer o fenômeno aí das mesas girantes, que estavam acontecendo em todo o mundo, não era só lá na França. E as pessoas ficavam assim, mas como assim? Mesa não tem inteligência para estar se movimentando. Quando Allan Kardec tinha 50 anos, ele foi conhecer esses fenômenos. E aí o Allan Kardec,
Só depois de 5 anos é que ele começou a pesquisar mesmo. E o que ele descobriu? O que ele descobriu? O Luan hoje está aqui fazendo companhia. Ele descobriu que havia um princípio inteligente, que eram os espíritos. Através dos espíritos, de fluidos, é que essas mesas giravam. Então, ele começou a estudar o espiritismo aos 55 anos, e ele faleceu aos 65 anos. Mas, aqui, ó, tá vendo o fenômeno das mesas girantes? Aí ele ficou assim pensando, né? O que é que faz essas mesas girarem? Como ele era muito inteligente, e ele estava na época do cientificismo, né? Muitas teorias surgindo, muitas coisas. Foi a época de que a ciência estava bem notória, foi no século XIX. O Allan Kardec, bem nesta época, provou que a mediunidade existe, que a reencarnação existe, que são os postulados da doutrina espírita. E ele deixou isso tudo escrito, tá? Então, Allan Kardec, ele acreditou na presença dos espíritos, de fluidos que existem. A gente não consegue enxergar, mas nem tudo que a gente não enxerga quer dizer que não existe, né? Tem coisas que a gente não enxerga, mas que a gente sente que a gente pode provar mesmo sem ver. Então, Allan Kardec foi muito importante para nós. Tá, mas o nome dele era Rivaio. Por que ele ficou sendo chamado de Allan Kardec? Ele ficou sendo chamado de Allan Kardec porque um dos espíritos disse para ele que este era o nome dele em outras vidas. Então, para ele escrever as obras, ele disse: não, essas obras não são de minha autoria, são dos espíritos, então eu prefiro colocar o nome Allan Kardec e não o meu nome. E aí ele passou a ser chamado de Allan Kardec. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau.